Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast. Hoje temos um convidado muito especial, mas antes disso eu quero só vos enquadrar, porque às vezes se calhar fica aqui uma dúvida e tal, afinal qual é o foco do podcast? Nós queremos que este seja o vosso manual de casamentos, vocês dizerem, ok, eu quero organizar um casamento, quero organizar um evento, eu vou lá ver o podcast Casamento dos Sonhos, não é, Magui? Exatamente, essa é a ideia. Vocês aqui vão aprender tudo que deve-se fazer num casamento. Então, nós temos aqui uma ilustre, uma celebridade. Então, temos aqui alguém que representa o estúdio 1128. Quem é o Dércio Corsa? Primeiramente, muito obrigado, Magui, pelo convite. É uma grande honra estar aqui. Eu respeito bastante a Magui, gosto muito do teu trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Ilka, por explicar. Dércio é um fotógrafo moçambicano, fotografo já há 8 anos, minha área de trabalho é de família, no seu geral, e mais tarde, vamos falar aqui no podcast, engrenei para os eventos, casamentos e outras coisas, mas identifico-me bastante na família, maternidade, sessões de família, e outros dentro desse género. Mais ou menos isso. Mas tu sempre quiseste fazer isso? Desde pequenino, digamos assim? Eu acho que sim. Porque todo mundo notava, menos eu, que eu tinha sempre a câmera e estava sempre backstage. Minha primeira câmera que ofereceu-me foi a minha esposa. Uau! Que está aqui. Ela está aqui, senhora. Nós, na altura, trabalhávamos numa empresa de construção civil, juntos. E ela é engenheira e... Já agora, como é que ela se chama? Sandra. Exatamente, a gente quer saber Sandra quem Costa. É a esposa do Dércio. Então, nós nos conhecemos lá e tal, já estávamos no nosso 3º ano de namoro. Então, já estava a aproximar-se o meu aniversário em dezembro, de natalício. Sagitariano? Então, sim, 25 de dezembro, pior. Já não és sagitariano, então és... É Capricórnio. Okay. Exato. Então, ela via que eu estava sempre com uma câmera para frente e para trás. Eu tinha na altura um celular, um Samsung Galaxy, passa a publicidade, que tinha ali um zoom e tal. Ela comprou a primeira câmera, acho que na altura era uma Canon 550D, que já era semi-profissional. Dali começou tudo. Começou a paixão pela fotografia. Eu andava para frente e para trás na faculdade, estava a fazer faculdade de engenharia na altura. Eu fazia fotos de todos os meus colegas, tanto que a minha primeira cliente foi da faculdade. Uau! Super. Daí começaram a chamar-me para um evento. O primeiro evento que eu fotografei por dinheiro foi um noivado. Uma colega que chamou-me disse, olha, Dércio, quanto é que cobrarias para um noivado? Eu depois dei um preço de cabeça, não sabia nada, não entendia nada, era somente para ter lá. Fui fazer a cobertura, voltei, procurei lá os programas para edição, mas de lá para cá abri um estúdio de fotografia onde surgiu E a é empresa. isso que eu queria te perguntar, o que é que te motivou a ser fotógrafo, a abraçar esta área? Eu fiquei muito apaixonado pela fotografia desde então. Eu fazia muitas sessões for free nos primeiros Esse é o problema de dois nós anos. moçambicanos. Fazia coberturas, fazia sessões de fotos, mas mais ensaios e não eventos. E comecei a criar um desejo de estar ainda mais conectado, estar por trás das câmeras ainda mais. E a interação com as pessoas foi melhorando. Eu sou introvertido, mas ao mesmo tempo social. Gosto muito de estar perto das pessoas. Muito calmo. Sim, não, só o tom de voz do Dércio. Até estamos um pouco calmas, tranquilos. Eu estou a ficar... Até eu acho que eu tenho um tom agressivo quando eu ouço Dércio.
Não, mas é verdade, nós já pomos aqui serenas. Isso é muito Pronto, nice. estamos a gostar. Isso é Sim, muito, senhora. muito espetacular. Eu acho que o primeiro estúdio que eu abri foi na Avenida do Trabalho. O endereço é 1128. Então já sabem de onde é que vem começou. Tem o nome. Na altura, eu arrendei o espaço do Ideário Lab, Ideário, sim, com Fredo, Matateu, Bissa, e trabalhei bastante com alguns fotógrafos locais. Por coincidência, era bem em frente a um fotógrafo que eu admiro muito, o Chairman. Na altura ele trabalhava com Paulo Alexandre, que também é um grande amigo hoje, assim como o Bai. E eu acho que cresci bastante aí. Quando abri o meu primeiro estúdio, eu conheci a maioria dos fotógrafos locais. Não tenho medo de dizer que sou praticamente amigo de todos. És. Não tenho restrições. Deste bem com todo mundo. Não, vocês não sentem ali que existe uma certa competitividade, nada. Eu particularmente não. Não sei se é porque eu sou semi-profissional, porque a diferença entre um fotógrafo profissional e um amador, ou faz hobby, é que um não recebe, não vive somente da fotografia. Ok. Essa é a única diferença, porque às vezes os Ok. que fazem hobby podem ser melhores do que um profissional. Ok. Então, essa é a única diferença. Eu já considero semi-profissional, porque eu vivo, parte do meu Parcialmente, income sim. é da fotografia, mas também tenho trabalho no meio de semana, de segunda a sexta-feira. Então, nos finais de semana é quando eu faço as fotos, feriados e outros dias. Somos dois, eu também. Mesma coisa? Super top. Só não tiro fotos. Faço Que- outra coisa. Eu lido muito Mas bem então com tu estavas a todos. dizer que tu daste bem com todos os fotógrafos, vocês não sentem, tu não sentes essa competitividade, etc. Mas às vezes, para quem olha de fora, né, pode parecer assim um mercado um bocadinho saturado, pode ser só a impressão, também gostaria de ouvir a tua opinião em relação a isso. E o que é que tu achas que é um diferencial no teu trabalho, no Estúdio 1128? Perfeito. Então, eu acho que uma das coisas que fazem com que o mercado seja um bocadinho mais aberto é muito competitivo. Eu acho que já temos muitos fotógrafos em Moçambique. Todo mundo que tem uma câmera é fotógrafo profissional. Na verdade, todo mundo é um fotógrafo, todos que têm uma câmera. Só que a distinção está no nível de serviços, a forma de atendimento e também o nicho que tu escolhes. Eu acho que no nicho em que eu estou, eu consigo identificar poucos fotógrafos que conseguem estar por causa da demanda dos clientes. Pontualidade é uma das coisas. Tu atrasas, riscam de todos. É uma cadeia de clientes que simplesmente não vão trabalhar mais contigo. Sim, porque nós até conversamos sobre isso uma vez, que o melhor marketing, né, que existe, apesar de que agora estamos na época das redes sociais, etc., mas o melhor marketing que existe é mesmo boca a boca. Então, se xixuta um cliente, vai logo passar a mensagem que eles não são sérios, não sei o quê, todo o stress que teve vai passar. Então, percebo o que estás a dizer. Exatamente. Tem essa particular... Graças a Deus. Todos os meus clientes ficam satisfeitos Eu com super os serviços. satisfeita. Na verdade, eu acho que o diferencial, se calhar não sou o melhor fotógrafo tecnicamente no mercado. Tem muitos fotógrafos que eu admiro bastante aqui localmente, mas eu me identifico como alguém que é bom estar perto. Porque nos casamentos, que é o nosso foco do dia de hoje, nós temos a noiva. Muitas vezes eu começo a preparar os noivos muito antes. Ok, boa. Primeira coisa tem a ver com o próprio processo. Mas Muitos ainda vamos noivos- falar isso à frente. Então, Mas assim, quais são as tuas expectativas para o futuro na área da fotografia? são várias. Uma delas, eu ainda não fiz uma exposição assim. Tinha alguns projetos. Tive a oportunidade de estar com um senhor que eu admiro bastante, do Consulado de Portugal. Ele praticamente chamou Dércio, tira um trabalho, já sugeriu temas,
disse, traz alguma coisa, nós vamos te suportar, façam alguma coisa que estaremos lá. Então, uma das coisas é expor alguns trabalhos, abrir um estúdio um bocadinho maior do que eu tenho antes para ajudar a sanar um problema que nós temos cá localmente, em que os fotógrafos não têm assim uma base, um sítio para ficar, para fazer fotos. Eu sei, nós temos 2 estúdios meio que equipados do Chairman, é super espetacular. O Chairman é a nossa referência. Não tem igual. E É ele é um verdade. dos mais antigos. Eu também já abri o podcast dele. Já viste? Super interessante. Então, tem o Chairman, tem outros que abrem as portas para outros fotógrafos conseguirem. Porque outra coisa que é uma grande dificuldade para muitos fotógrafos é o material. É verdade. A aquisição de material, eu tenho muita sorte de estar a trabalhar e sustentar. Na verdade, dou um empréstimo à minha empresa, adiantado, e compro o material. Depois a empresa tem que pagar-se. É assim como eu justifico Muito bom. a compra lá em casa. Super Tenho que regrado, convencer, olha, depois ela paga-se sozinha, porque o material é muito caro. É Sim. verdade. É caríssimo, não dá para falar aqui os custos, mas aqui deve fazer ideia. Faço. E uma das coisas que eu prezo, graças a Deus, desde o início, eu sempre carreguei backups. Se eu não estou com um assistente que também está para fazer fotos, eu tenho outras câmeras. Já tive cenários, Magui, se eu contasse. Podes seria- falar um bocadinho Posso? disso? Sim, se faz favor. Um deles, eu aprendo, na verdade, com os erros dos outros. Exato. Leio bastante livros de fotografia, de edição e livros que têm a ver com estas áreas. Vejo os erros nos vídeos de outros fotógrafos famosos que eles cometem. Um deles tem sido a perda de informação. Isso é a Dá pior para coisa. prevenir. Dá. Dá? Acontecem imprevistos de roubarem o material, mas também dá para prevenir. Então, uma das coisas que eu faço, talvez para alguns fotógrafos que estão aí, por favor, façam isso. Eu tenho sempre 2 câmeras. Já aconteceu, eu estava num evento em Catembe, eram 25 anos de casado de uma cliente minha. A câmera decidiu parar. Ei, A noiva Deus. estava a entrar. ei. Então, está a imaginar se eu não tivesse outra câmera para poder substituir muito rápido, porque eu não tenho tempo para chamar uma outra pessoa, para mandar trazer outra Ai, meu câmera. Deus. A Mas noiva estava mesmo ali contigo, foi uma coisa de guarda na tira, pasta, era só uma distância de pasta, trocar, Uau. tal. Então, Aprendam, fotógrafos, aprendam. outra coisa são baterias. Eu tenho muitas baterias, cartões, então muitos. Eu tenho um checklist antes de ir para um evento. Ok. Carrego sempre uma pasta enorme, acho que a Magui sempre diz, olha, ter um checklist. isto aqui porque é que sempre traz uma mala? É muita informação, é muito bom. Então, São experiências. eu carrego. De antes, eu tenho um sistema agora, mirrorless, que é um bocadinho difícil ter uma câmera com 2 cartões, mas as câmeras anteriores que eu tive, por causa do sistema de SD card, que é o cartão normal que vocês conhecem, elas facilmente corrompiam-se. Esta não, tanto que o cartão é 50 vezes mais caro. Mas vale a pena. Mas vale muito a pena. O nível de erro dos cartões atuais é muito diferente. Mas- Então, carrego 2 câmeras, trago 2 fotógrafos. Quando saio dos eventos, eu tiro os cartões, ponho no bolso. Se me roubam o equipamento, eu Ao tenho menos já tens o as casamento coisas no de bolso. alguém no meu bolso. Uau! Isso super é dica. uma Super, coisa super. muito importante, porque claro que não para por aí. Quando chego a casa, tenho que fazer o backup. Às vezes negligenciamos e deixamos para depois, mas eu copio, acho que em 3 discos, Uau! só para guardar a mesma informação, e são vários teras Se os de fotógrafos informação. estão a ver o Tens Dércio não backup para dar aprenderem e isto. vender. Para dar evento. Eu tenho casamentos de 2015 para cá, ainda Uau, até hoje. verdade. Que bom. Mas alguns em brutos, outros não. Já tenho que apagar por causa do espaço. Ok. Discos são muitos. E ainda tenho a nuvem, que é depois de entregar o cliente, eu deixo lá. Há clientes que vêm, Dércio, eu perdi as fotos. Eu só pego um clique, envio o link.
a pessoa já tem as Dá. fotos dele de volta. Claro que depois de alguns anos eu cobro. Quebra Ok. não. É outro serviço que... Uma das coisas interessantes que eu gostei, só para não perder o fio de pensamento, Ilka, a forma como o Dércio entrega as fotografias, Ok. não é? Tem lá o link, depois aquilo tem um prazo. Qual é o prazo? Normalmente para sessões fotográficas são 6 meses, casamentos 12 meses. Muitas vezes eu estendo, porque alguns clientes só baixam quando vem o aviso no 21º É mês. sério? Sério. Mas Eles veem eles não ali querem como a ver. galeria está bonita. Aquilo sabe, Eles era mandam. verdade. Eles mandam. Depois dizem, Dércio, eu acho que não consegui baixar as minhas fotos. Mas já. Passou. Aqui é um exemplo, né? São exemplos, tu está aqui a levantar a mão. Eu sou. Eu aqui a pergunta, mas eles não querem tirar as fotos. Não queres tirar as fotos? Não, não Elas é isso. tiram as mais Eu até importantes. é isso mesmo. Eu tiro as As que mais gostas. que mais gosto no momento, posto. Só que realmente ficam ali algumas. Sim. E aquilo avisa. Chega ali o prazo, olha, isto vai apagar. Então eu acho super interessante. Ok. E a forma como a apresentação das fotos, ele põe ali uma foto linda tua, depois é pena que eu ainda não desenvolvi essa parte para mostrar aqui no podcast, mas futuramente vamos mostrar a organização. Porque é tudo mesmo super top. Até pedi a ele, acho que ele acabou esquecendo. Eu mandei 50 vezes. Depois vamos ver. Ok, tá bom. Depois verificamos. Não, mas é assim, pedi-lhe, porque achei interessante mesmo para eu usar. Ok. Então eu tenho que perceber o que aconteceu, que eu não consigo apanhar isso. É por causa Tens de mandar porque nunca vem de 51. Dércio. Manda 51 vezes. Também. Já viste, né? Yeah. Não, para mim. Não, porque já foram 50. Então agora, sim. Vou mandar. Não, mas desta vez vamos sentar e vamos ver. Ok. Porque tu pareces ser uma pessoa perfeccionista. Pelo que tu estás a falar, então percebi. Tirei aqui, captei alguns pontinhos. Guardas os cartões logo no bolso, depois de tirar as fotos. Sim. Outra coisa que me chamou a atenção também é fazer um checklist. Agora a Magui também está a falar da forma como tu fazes a apresentação. Eu queria saber o que é que te inspirou a trabalhar dessa forma. Começaste a consultar manuais, livros, inspiras-te em algum fotógrafo específico para tu apresentares todo esse... Leque de Isso. organização. Não num específico, Ok. mas eu tento ver esta área, principalmente esta organizacional, como todo empreendedor devia ter Isso. essa organização. Porque isso é um business, nós estamos a apresentar um serviço para um cliente. Então, uma das motivações que me fizeram ter vontade de comprar essas plataformas, juntar faturação, cotações, contratos e entrega da galeria, assim como o website, é o fator tempo. Ok. Eu preciso de fazer uma cotação e com um clique o meu cliente aprova e já gera uma fatura. Eu nem preciso estar lá. É verdade. Ele já cria uma fatura e fica a mandar reminders até a pessoa pagar. Quando paga, eu só faço o registro que, olha, pagou 50%, pagou Outro 100%. nível. Outro nível. Eu quando e digo ele desce já- é outro nível. Já faz o follow-up por mim, eu não fico a cobrar clientes. O sistema da plataforma. Por quê? Staff gapping. Depois da Covid, eu tinha um leque de colaboradores, desde o estúdio, assim como para edição, para fotografia e tudo mais. Mas depois da Covid, houve uma redução, mas os clientes não pararam na Covid. Ok. Alguns estavam lá. Eu acho que aumentou até Aumentou o mercado. bastante. Sim. Pouca gente podia dar as caras. Uhum. Aqui, eu na Covid foi um momento de pico em que trabalhamos bastante É verdade. juntos. É verdade. Tínhamos clientes que nos ligavam daqui para aqui. Como sempre. Por favor, vir aqui em 2 horas. É isso mesmo. Yeah. É isso Clientes, mesmo. por favor, Não dizem com façam antecedência. isso. Não façam isso. Eu sempre digo isso. Tem que avisar com antecedência. É muita coisa para organizar. As pessoas não têm noção dos nossos preparativos. Não, Então, não fazem. temos que chamar a Qual é que atenção. achas que é o timing ideal para ti como fotógrafo, se os noivos quiserem te contratar? Sendo realista, de 7 a 8 meses Uau. é o ideal para conseguirmos ter Por que eu digo isso? Alguns noivos vêm sem nem ter noção de custos.
Já vem com a expectativa de Dércio, podes fazer fotos e vídeos. Eu só faço fotos. Ok. Prefiro, neste momento, só focar-me nisso. Ficar no space. Daqui a pouco, talvez, eu possa introduzir isso, expandir um bocadinho para os vídeos. Mas eu só faço fotos. Então, recebe um custo de fotografias. Depois tem que procurar uma outra pessoa e ver também que o custo de vídeos é uma coisa. Se tiveres 4 meses, se não tiveres um bom bolso, podes apanhar uma surpresa e cria um precedente, quer dizer, um problema. Sim. Vais ter que contratar o pior fotógrafo, não o pior, mas o mais o que barato. Puder. O que tiver tempo. Sim, o que puder. O que tiver tempo e o que tiver e o que Eu consegue já pagar dentro do budget que tu tens, né? Exatamente. Eu já tive uma cliente, eu tenho uma cliente que ficou uma bestie, uma cliente amiga, porque aprendeu da forma mais dura. Ela recebeu um orçamento nosso, eu dei todos os timelines, o custo, e foram pelo fotógrafo mais barato. Poxa. Na altura, eu acredito que por causa do lack of planning, falta de planejamento, pode ter deixado tudo para a última hora, como sempre, deixa um bolo, fotógrafo, muita talvez coisa. Carro, só... Até decorador. Acredita? Até decorador, e depois quando chega o orçamento, mas tudo isso. É verdade. Enquanto que eu já conto com pagamentos em parcelas, alguns 50% e depois 50% antes do evento. Claro, já não aceito depois. Clientes têm vários Senão motivos. é difícil pagar depois. É verdade. É muito justo. difícil, mas é uma das coisas muito importantes. 7 meses eu acho que é ideal. Ok. Já tem clientes que fazem com 1 ano e com 2. Sim, senhora, parabéns Esses para são esses top. clientes. Já ligam com 2. Uau. Tem clientes que ano passado ligaram para pedir orçamento para fazerem um budget. Ok. E agora já estão a fechar. Que bom. Tipo, Parabéns. outubro, já reservaram. Esses clientes são... Tem que chamar esses clientes para o São nosso podcast. tops. Sim, Esses senhora, são são top, são um espetaculares. exemplo. E Sim, sabe, senhora. uma coisa que eu estou a gostar muito é que eu estou a aprender aqui todos os episódios, eu estou a aprender, porque a Magui está super familiarizada com isso. É verdade. A Magui é a Magui, é a dos oceanos. Perfeccionista, Magui. Tu és do Estúdio 1128, quer dizer, sentam-se aqui pessoas e eu aprendo tanta coisa, sinceramente. Eu daqui a nada estou aqui a dar aulas, só para organizar um casamento. Olha, vocês não, têm mas que não fazer tenhas isto, dúvidas. E até podes descobrir aqui um bichinho para o teu Eu futuro não negócio. sou casada, mas olha, estou aqui a tirar as dicas. É verdade. Agora, Dércio, já agora diz-me qual é a tua preferência em termos de trabalho? Preferes fazer mais casamentos, eventos corporativos, festas infantis? Onde é que tu achas que te encaixas mais? Ou melhor? É uma pergunta bem difícil. Por uma simples razão. Eu gosto muito de crianças. Eu facilmente, muitas das minhas clientes, na verdade, todos os meus clientes corporativos saem das famílias. Por isso que eu disse, sou fotógrafo de família, mas o mesmo pai ou mãe é CEO de um banco, é a diretora de uma ONG. Eu, na verdade, nunca sei o que eles são. Tu vais fazendo Trato network. bem e, de repente, descubro que este é um cliente muito Super. importante. É. E eu já, porque sempre tratei Mas como todos são profissional. importantes. São bastante importantes. Então, faço um pouco tudo nesse sentido. O corporativo eu ainda não abracei muito por causa do trabalho. Sempre os eventos corporativos têm a tendência de contratar os serviços no meio de semana. São conferências, são field visits, que já fiz várias, sair para as províncias e fazer fotos dos seus trabalhos, que a maioria dos seus portfólios estão fora. E as fotos das festas infantis e os casamentos. Casamentos eu gosto. Casamentos são é um momento muito especial para os noivos, para os familiares e amigos. E muitas vezes é o sonho de alguém que está-se a realizar. Eu vejo nos detalhes imensos da decoração da Magui que eu vejo. Tanto que uma coisa muito engraçada é que eu sempre digo à minha esposa, toda vez que eu vou para um evento da Magui, eu tenho que estar bem vestido. Sim, senhora. Eu nunca he chegado de jeans.
ela já chamou-me um dia para uma festa infantil. Cheguei e encontrei uma coisa enorme. Nunca é uma festinha. Nunca é uma festinha. Até festas de 30 pessoas, tens que esperar sempre um nível de detalhe, um nível de preparação. Às vezes a Magui já estava ali há 3 dias à espera. Já ela, por alguma razão, descobre que o cliente não contratou um fotógrafo. Ela já ali, Dércio, podes vir. Ela já tem um portfólio ali. Exatamente. Esta mulher não para. É assim, Não. que os outros fotógrafos não fiquem com ciúmes, mas o Dércio e o Fernando são os meus fotógrafos preferidos. É assim, eles conseguem captar a imagem que eu quero. E eles sabem ouvir, o que é importante. Eu digo ao Dércio, olha, eu quero mais luz, esta imagem, melhor esta imagem. E ele faz isso, ele dedica-se. E isso é o diferencial deles. Percebes? Então, tu, sem comentários. Obrigado, tanto que agora ele está a trabalhar também com a minha colega Dilma. Yeah. Ela abraçou o Dércio porque ela conseguiu perceber. Nós comentamos isso talento, né? numas fotografias que eu postei no nosso grupo. Nós temos o nosso grupo. E ela disse, poxa, este fotógrafo é espetacular. Uau. Dali ela foi à procura do fotógrafo e olha, está a trabalhar com ela. E penso que não está a trabalhar só pela qualidade. Ele é muito respeitoso. É uma pessoa, se dá, se não dá, ele vai te dizer. Então, eu acho que é incrível. Parabéns, Dércio. Continua Muito assim. Obrigado, Magui. Eu gosto muito de ver a forma como, quer dizer, uma coisa complementa a outra. Porque agora que estavas aqui a falar, ocorreu-me que se a decoração não fosse tão bonita, se calhar as fotos também não seriam. E as fotos verdade. também não seriam assim tão bonitas se a decoração não fosse. Então é tudo, muita uma coisa diferença. complementa a outra de uma forma incrível. Sim, uma das coisas que eu digo aos noivos, eu não vendo só fotografia. Eu digo a eles, contrata vídeos. Mas olha, os noivos compram um vestido bem caro, às vezes muito caro, Muito. pagam uma decoração com tanto detalhe. Fato dos noivos, sapatos, alugam O um bar, carro o de catering. sonhos, É verdade. às vezes com uns extras, e todo mundo veste para matar. E depois não tem fotos. Pois, as Como fotos não eternizar fazem jus. tanto detalhe. Tem muitos noivos que já vieram, já contactaram depois, que nem chegaram a ver 1% do nível de Do decoração que estava lá. investimento que fizeram. Sim, só viram depois, tinha isto, e só valorizaram muito Mas- depois. Mas isso é um defeito de muitos fotógrafos, Dércio. Eu vou já te dizer, Sério? que eu já notei. Por isso é que eu acabei escolhendo a vocês. Porque simplesmente eles dedicam-se mais aos noivos, às pessoas. Eu concordo, é importante dedicar, mas também eles fizeram um investimento, não é? Muito. Para aquele evento. Há uma necessidade também de fazerem bem as fotos da decoração. E eu vejo muitos despacham. Conta-se Verdade. com os dedos, de verdade. Já agora também dar parabéns a mais 2, que é o Chairman e o Carlos, do Amor Amor. Yeah, good. Ele também é outro detalhista. Top. Eu vejo vocês, eu vejo a Top. ti, vejo o Carlos, vocês é o mesmo nível. Super pessoas sérias, não é? Então, isto é raro noutras pessoas. É só dedicarem aos noivos? Não, vocês têm de dedicar à decoração, porque é algo também que paga-se muito. Não é? Verdade, quer dizer, um dos orçamentos bem consideráveis. É o que fica. Exatamente. Para poderem mostrar aos filhos, aos netos, é a imagem. E Dércio, tens toda a razão quando tu dizes, olha, é muito importante pagar um fotógrafo. Porque realmente é ele que vai deixar tudo registrado. Pois. Se não tiver um fotógrafo, se não tiver um bom fotógrafo, vocês não vão ter imagens bonitas. Então, deem importância aos fotógrafos, por favor. E também há boas planners e decoradoras como a Magui. O nível, eu aprendi bastante contigo, Magui. Primeiro por causa das críticas construtivas. Uma das experiências que eu já tive uma das poucas experiências que eu já tive com uma decoradora que não conseguia conversar ou transmitir. Todo mundo tem a sua identidade, tem o seu estilo, mas tu queres apresentar as tuas fotos da melhor forma e do seu estilo. E a Magui fala, isso não está bem, corrige isso, não, tem
Se tanto o que talher estiver depois, torto, eu não posto a foto. tanto que agora eu já Porque não ela me dou também é trabalho. profissionista. Exatamente, eu já nem me dou o trabalho de tirar uma foto se tem um cabo ali. Eu já afasto tudo para trás, Sim, tu já sabes que é isto. organizo os talheres, alinho bem as cadeiras, deixo sempre tudo preparado antes, que é para não dar-me trabalho de depois, a pós-produção, nós Sim. fazemos a coisa. Sim, é que o que acontece é que muitas das vezes o pessoal que está ali a fazer a última vistoria, às vezes mexe na cadeira sem se aperceber, Sem depois não querer, às volta a vezes só está a endireitar. passar. Exatamente, depois Bate. o fotógrafo quando chega ali, tira uma foto torta. Olha, por mais que aquela foto esteja linda, é vai-me postar. doer o coração, mas eu não posto. Eu não posto. Exato. Porque eu quero o melhor na minha página e graças a Deus vocês conseguem passar isso para nós. Então, de parabéns. Tenho aqui uma ilha. Mas no início, Dércio, estavas a entrar numa parte da conversa que falaste de preparo, né? Com os noivos, um pré-casamento, foi o que ele falou? É, Sim. pré-casamento. Sim, que é nós muito ficamos por importante. falar mais à frente, então acho que já chegou mais à frente. É isso Sim. mesmo. Uma das coisas, eu tenho sempre, eu mando os preços para os, depois de darem-me os dias, ou a data do evento, mando o preço, mas uma das coisas que eu acho muito importantes para todos os noivos é o pré-casamento. É uma oportunidade para testar o make-up. Eu acho que todas as maquiadoras, pelo menos as que eu recomendo, têm uma opção de make-up mais duradouro, que custa, sei lá, 5, Tu 10, recomendas as 12. maquiadoras também? Sim. Não, pessoal, por favor. Outro Aqui- nível. Não, isto é Sim, outro maquiadora. nível, sim. Podem provar o cabelo no dia. Não precisa ser taxativamente igual, mas o pré-wedding podem fazer isso para não terem surpresas. Pelo menos o tom de pele, se fizer um match, o resto pode ajustar o dia do casamento. E também as poses. Eles aprendem ali e memorizam. No dia do Uau. casamento é uma coisa muito Super espetacular, automático. muito automático. Eu digo o que fazer, dou direcionamento, fica fácil para mim e para eles. Não só. Eles podem usar a foto do pré-casamento, que é feito 2 meses antes do casamento, ou 1 mês. Ok. 2 meses para quem tem noivos bem organizados, fazem um backdrop do chão. Já ajudam o pessoal da gráfica, Art Print e todos Art Vision. a terem uma Art Vision, a ter um backdrop com mais qualidade. Podem usar aquelas fotos para champanhe, podem usar as mesmas fotos para o menu, sei lá, para vários Apostarem também no acessórios, próprio evento. mesmo Essa para dica fazer um é invite. espetacular. Então, Espetacular. e ainda podem fazer o guestbook, que é uma outra opção que eu vendo extra. As pessoas assinam, só colocam ali muito espaço e poucas fotos da pré-sessão. Então, é uma oportunidade boa para eles ficarem à vontade por trás das câmeras, por frente das câmeras, e ainda terem esse know-how, como posar e como lidar. E ainda conversamos. Imagina lá chegar a encontrar um fotógrafo no dia do teu casamento, não Nunca sabes nem como viste. ele é. Então, nós conversamos, eu aprendo a identificar o introvertido e o extrovertido. Eu normalmente foco-me no que é introvertido, que ele é que precisa de mais ajuda. Mas atenção tua. Sim, normalmente os homens. Mas toda vez que fotografas antes, no dia de casamento ele já está muito mais aberto, já está muito mais solto, Já te me conhece, Já viste E ele que já- ao mesmo tempo. já chega à vontade e conversa, Verdade. já tira as fotos como deve ser. E o sonho é realizado porque eles estão todos à vontade. Isso. Poxa, eu confesso que não. Quando falamos de pre-wedding, eu não estava super longe de imaginar que é isso tudo. Não, e olha, eu tive uns noivos que fizeram o pré-wedding numa praia e além de fazerem aquela parte bonita da praia, eles reconstruíram a história de como é que eles se conheceram. Uau. Foi muito, eu sou muito chorando, já estou emocionada. Oh. Então foi muito bonito, eles Uau. postaram assim, no meio do evento. É bonito as pessoas realmente perceberem como é que os noivos conheceram-se. Agora, Dércio, o que é que tu achas da importância de também fazerem uma visita ao espaço do evento? Essa é uma pergunta muito boa. No início, principalmente quando ainda não conhecia os salões e a maioria das igrejas para o civil e outros locais em que acontece o civil,
eu ia antes. Eu saía de carro. 6 meses antes, eles diziam o nome do sítio. Eu ia lá Ias lá para não ver. perder-me. Por sorte, sempre tive como locomover para esses locais. Mesmo antes do casamento, eu peço a localização da casa do noivo. Peço a localização da casa da noiva. No dia do casamento, eu não ligo para os noivos. Eu não falo com os noivos para nada. Isso é bom. Eu peço contacto dos padrinhos. Eu peço o contacto de Trabalho de alguém, excelência. um ponto de referência. É por isso que deviam ter planners. Mas Por é isso importante. que é muito importante ter... Quando tem uma planner, todos os casamentos em que contratam serviços da Magui, eu sei que eu tenho toda a informação com ela. Não preciso de ir para mais ninguém. Então, ela já tem um programa, tem mais ou menos O que vai a hora. acontecer? Sim. Então, muitas vezes eu já tenho um POC, pessoa de contacto, e já falo com essa pessoa, já interajo. A noiva só tem que sorrir. Mais Porque- E assinar. Mais E nada. quando atrasa o buquê, quando atrasa o carro, eu só estou ali para relaxar as pessoas, porque às vezes, dia do casamento, principalmente antes da primeiro meeting, as noivas e os noivos ficam bastante nervosos. Então, é um dos nossos papéis. E é Fazer uma isso. experiência para eles. Ok. E é isso mesmo que eu queria que tu terminasses assim o teu fio de pensamento. Não achas que é bom ir também com os noivos para o local e desenharem como serão as fotos, onde serão as fotos? Não achas que isso é importante? Muito importante, porque para além de eu ter o domínio e ter tudo que eu falei era só de utilidade própria, Muito bom. por saber localizar-me. É importante. Mas os próprios noivos muitas vezes não fazem nem ideia, não ensaiam a entrada, não sabem onde é que vão tirar as fotos. Muitas vezes até nem depois da primeira visita nunca mais vão ao salão até o dia do casamento. Então, esse é um passo que seria super espetacular se todos os noivos que estão a nos escutar fizessem, fôssemos lá de E os preferência. fotógrafos, E os atenção. fotógrafos, e os videógrafos, se possível. Boa. Porque queríamos coordenar e fazer um rehearsal, que é um plano antes, um ensaio muito antes do evento acontecer. Então, sim, a visita no local seria Super importante. super importante. Ok. E tu também falaste de horários, né? Estávamos a falar isso em off, mas ok, achei também pertinente estarmos a abordar aqui. Falaste de a diferença entre umas fotos que são antes do meio-dia, depois do meio-dia. Achas que isso... Como é que tu podes implementar esse Que conceito tenham, que que tu estejam, tens com os noivos, os horários dos noivos? Como é que vocês podem fazer esse tipo de coordenação? Ilka, que também o backdrop esteja num local com muito sol. Sim. Como é que tu te viras? Então, tem duas coisas. Uma delas é todos os noivos que vêm com 7 a 8 meses de antecedência dão a oportunidade de sentar e ajustar o programa comigo. Na Ótimo. verdade, eu já tenho a possibilidade de ajustar o programa com eles. Então, já digo a melhor hora para a sessão de fotos e eles fazem de tudo para enquadrar. cumprir. Normalmente 2 a 3 horas antes do sol. Porque imaginem o sol com ao meio-dia ele está no meio. Então nós temos muita sombra nessas horas. Dá muito trabalho para editar. E as pessoas ficam todas com os olhos... Ficam todas Sim, porque escurece incomodadas. aqui Exato. e aqui, né? Sim. Mas Já entendi um bocadinho. Já. Porque eu, pronto, sou a São de modelo às vezes. Então, um pouco antes do sol, do meio-dia, 2 a 3 horas, pode ter uma boa sessão de fotos e 3 horas depois, para frente, ainda melhor. Temos as melhores fotos nesse horário. Então já fica aí a dica para os nossos noivinhos na hora de fazer o plano de casamento. Isso é importante, é muita coisa, tudo é importante na verdade, né? Horários, ir ao salão antes, conversar com o Dércio, conversar com a Magui, muita coisa. E com as outras decoradoras também, não fiquem com ciúmes, Sim. já? Também com as outras decoradoras também, mas É também verdade. com a Magui. Olha, a conversa está muito boa, muito boa. Olha, é Nem pena para que isto tempo. tem o Yeah. seu limite. Mas não sei se a Ilka ainda quer
Vai fazer mais alguma pergunta? Eu só queria que deixasses um recadinho agora de despedida, tanto para os fotógrafos quanto para os noivos, os teus futuros clientes. Um recado bom para os fotógrafos e noivos. Primeiro, planejem um bocadinho antes, contactem as pessoas de interesse. Sempre que tiverem a organizar o casamento, tentem encontrar uma harmonia entre os grupos todos, entre o salão, o fotógrafo, a decoração, antes e não na véspera do evento, porque às vezes isso acaba empatando muitas coisas, desorganiza nós mesmos, porque eu fico a pedir o programa do casamento, uma semana antes ainda não tem programa. É verdade. Alguma coisa. Tu até te sentes mal também. Sim, Não tem noção do que vai fazer. Ficar ansioso, não é? Uma das coisas que eu ia aconselhar é contratem uma boa maquiadora, paguem boas alianças, uma boa decoradora e um bom MC. Por causa do tempo, às vezes as coisas só atrasam porque não tem um bom MC. Às vezes os MCs mais profissionais sabem cortar, ajustar e enquadrar as coisas e tentar adaptar-se. Então, essas coisas todas jogam, não são em vão. Então, tentem encontrar bons profissionais, fotógrafos bons, que façam backups, que organizem tudo. Eu não estou só a dizer para mim, que às vezes também não tenho tempo. Façam com um bocadinho de antecedência, porque às vezes a agenda é cheia, as pessoas contactam com quase um ano de antecedência, já marcam a data. Maio, outubro e novembro são os meses mais concorridos que existem, por causa do período, da época que é propensa. Ok. Então, marquem antes, contactem antes e everything will be fine. Falando em contactos também, não se esqueçam já agora, né, de ver aquele episódio que já temos o Dércio falou aqui da importância de contratar um bom MC. Vejam o episódio com o José Simões, que foi o nosso MC aqui. E também o Wedding Planner, né? Que é o terceiro episódio, vai já passar daqui a pouco. Então, o Dércio falou aqui de vários contactos que nós até já temos disponíveis. Vocês só têm que fazer scroll aí na nossa página e vão encontrar tudo que é preciso. All in one. Dércio, muito obrigada. Agregaste muito valor ao nosso podcast. Podes ter certeza disso. Foste maravilhoso. Eu penso que as noivas, os noivos aqui estão super satisfeitos. E até as próprias decoradoras também que nos seguem também aprenderam aqui um bocadinho de alguns toques especiais. Trabalho de excelência. Super top. Muito obrigada. Bom, Dércio, foi muito bom. Muito bom mesmo. Infelizmente a conversa já está mesmo na reta final. Obrigada pelos teus agradecimentos. Agradecimentos não, pelos teus conselhos. Foram bastante úteis. É como a gente diz, nós gostaríamos mesmo que isto fosse como se fosse um manual mesmo de eventos. E tu com certeza escreveste um capítulo aqui enorme para este manual. Então, muito obrigada. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Que é, para começar, a Dois Oceanos, não é? Pelo mar. Dois Oceanos, obrigado. Isso é da Wood Studio. O Dércio agora vai mostrar aí. Não, esta é da Art Vision. É da Art Vision and Print. É verdade. Sim. Pronto. A Wood Studio vai enviar um presente para ti. Vai receber. A Wood Studio é espetacular. São super. E o que tens feito com eles? Eu tive a procura, eu encomendava para o meu trabalho coisas de fora. Awards, placas personalizadas. Eles fizeram não uma imitação, eles fizeram algo ainda melhor do que eu encomendava fora de Moçambique. Eles são super talentosos. São super espetaculares. Sigam eles o são Studio. Rápidos, espetaculares. A Wood Studio é incrível. Sim, senhora. Não, eles são espetaculares. Eles, é assim, às vezes temos também trabalhos de última hora e eles estão ali para nós. 1000 estrelas, eu só tenho parceiros nota 1000. É verdade. Não, mas muito obrigada. Obrigada a todos os parceiros, obrigada a todos que estiveram aqui a ouvir-nos. E agora é só esperarem pelo 5º episódio, que também vai ser maravilhoso. Com certeza. Vamos ter uma grande profissional no ramo de balões. Então, até a próxima. Fiquem atentos. Não se esqueçam também já agora de pôr um like, comentar, subscrever ao canal. Obrigada. Não perdem nada. É isso mesmo, subscrevam, por favor. É muito importante. Aquele likezinho, só aquele dedinho.
Olha, para que por outras favor. noivas e outros noivos possam Isso, conhecer o canal. Isso, exatamente. isso. E partilhem, né? Boa, boa. It's awesome. Thank you. Então, até a próxima. Tchau.